Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Dani, uma ex-au pair nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje eu vou trazer algo muito especial. Hoje eu vou responder algumas perguntas da turma do segundo ano do ensino médio do SESI de Cotia. Ai, meu cachorro tá aqui. Gente, eu tô no quintal, tá uma bagunça aqui. Vocês estão ouvindo cachorro latindo, passarinho cantando, né? Tudo bem, a gente segue mesmo assim. Eles me mandaram algumas perguntas, eu vou responder, estão anotadas. Eu vou responder na mesma ordem que eu recebi, não tem ordem de preferência nem nada, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta foi do grupo do Gabriel. Qual foi a sua maior dificuldade em relação ao seu inglês aprendido aqui no Brasil e o inglês nativo e a velocidade que eles falavam? E como conseguiu trabalhar com isso? Vamos lá. Minha maior dificuldade foram algumas pronúncias. Não foi tão grande assim, porque eu já fui com o inglês um pouco já mais avançado. Mas algumas pronúncias que a gente aprende aqui são diferentes de lá. Como vocês já devem saber por ter feito essa pergunta. Acredito até que eu falei isso em um vídeo, mas eu vou repetir porque eu acho essa história inesquecível. Teve uma vez que eu fui num lugar, nem lembro que lugar que foi esse, não sei, enfim. E depois os meus host parents me perguntaram como que foi, como é que tava o lugar. Eu falei que o lugar tava full. E aí ela ficou olhando pra mim, tipo, quê? Aí eu falei, o lugar tava full. E ela ficou me olhando ainda. E aí o meu host dad, ele virou e falou assim, full, like F-U-L-L. E eu fiquei tipo, sim. Aí ele, tem uma diferença. Full é F-O-O-L, de tolo. E full, de F-U-L-L, é cheio. Então, essas são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença na frase. Então, tipo, o lugar tava tolo. Por isso que ela ficou, tipo, quê? Não faz sentido. Então, algumas coisas eu tive essa certa dificuldade. Mas, uma dica que eu dou, assim, pra melhora disso, que foi até o que evitou eu ter tanta dificuldade, foi assistir muita série, muito filme, tudo em inglês. No inglês de lá mesmo. E a tradução, às vezes, e a legenda, às vezes, eu colocava ou em português, depende do grau de dificuldade das palavras, ou em inglês mesmo. Então, tinha algumas que eu já assisti em inglês, porque ajudava, né, na questão da escrita. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Como eu consegui trabalhar com isso, na verdade, eu fui perguntando muito. Eu perguntava, eles eram muito abertos, então eu tinha essa possibilidade de perguntar pra eles. Quando eles não estavam em casa, às vezes eu perguntava para amigos que eu tinha próximo ali, ou até mesmo para criança mais velha. Tinha uma criança que era o mais velho, o Max. Quando eu cheguei lá ele tinha 6 anos, então ele já tirava algumas dúvidas, ele já me explicava. Até teve uma vez que ele me falou assim, nem sei o que eu falei, mas falei alguma coisa de tree. Mas aí ele ficou, não é tree, aquilo é uma three. Não é three, aquilo é uma tree. Aí eu ficava tipo, meu Deus, tem essa diferença. Aí ele ficava, three e tree. Que ele ficava falando que é a diferença do 3 e da árvore, né? E, gente, meu cachorro tá aqui comendo coquinho, desculpa. Enfim, acho que vocês vão ouvir ele mastigando. Próxima pergunta. Ela veio do grupo da Ana Júlia, Pri, Miriam e Fernanda. A primeira pergunta foi a Ana Júlia que me fez. Ela perguntou como conseguir organizar seu tempo entre ser au pair e o seu lazer. A família que eu fui, eles eram muito certinhos. E todas as famílias precisam ser. Então tem um horário certo que você tem que trabalhar. O máximo da carga horária de uma au pair são 40 horas semanais. Então eu trabalhava das 7h30 às 4h30. Isso, 7h30 às 4h30. Então esse era o meu horário de trabalho. E aí eu fazia o que eu quisesse na minha hora de lazer. Era dessa forma. Então, pra mim foi fácil por conta do meu horário, mas tinha certas famílias que precisavam que a au pair trabalhasse de sábado, domingo, folgasse, por exemplo, na quarta e quinta, sabe? Coisas assim. Então, depende de cada família, mas de qualquer forma são sempre 40 horas semanais. E aí, fora disso, seu horário normal é lazer. Próxima pergunta foi a Pri. Como você fez naquela época para continuar na sua religião? Se ir para a igreja foi difícil, se a língua dificultava as coisas, como foi? Antes de ir para lá, eu sou evangélica. Antes de ir para lá, eu procurei igrejas batistas. Como eu morava numa ilha, eram poucas opções.
Então a igreja que eu encontrei, que era mais próxima, assim, a pregação, tudo que eles faziam, o que era mais próximo, era uma igreja não denominativa. Era uma igreja sem denominação. Essa é a palavra. Sem denominação. Então eles se aproximavam bastante, eles não se intitulavam algo específico. Eles falavam, eles pregavam a mensagem e tudo normal. No começo foi bem difícil, porque igreja normalmente usa palavras mais tradicionais, mais ultrapassadas pra gente. Então foi um pouquinho mais difícil, mas fui me adaptando. Eu ganhei uma Bíblia em inglês, então eu comecei a ler essa Bíblia em inglês mesmo, que ajudou bastante a acostumar com aquelas palavras. E certas palavras eu perguntava. Tinha uma amiga minha que já estava lá há um tempo, brasileira, então algumas palavras eu perguntava pra ela, algumas ela também não sabia, a gente saía caçando. Internet ajuda muito. A próxima foi a Miriam. Ela perguntou se eu educo crianças e como as corrigia quando precisava. Eu nunca fui educadora, apesar de gostar, mas nunca estudei para ser, nunca fui educadora. A única coisa que eu realmente educava, assim, era na EBD da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Eu dava aula para as crianças, algumas crianças pequenas, mas nunca passou disso. Aí foi muito do meu bom senso também, eu educava na questão do que eu achava certo, o que eu achava errado. E antes de tudo eu conversei sempre com os pais, tudo eu perguntava pra eles se podia, se ok. Então a gente teve uma conversa bem séria logo de cara, assim. Então eu perguntei o que eles esperavam, o que eu podia fazer, qual era a minha autoridade lá com eles. E eles me deram total liberdade pra fazer o que eu quisesse com eles. Não podia bater, obviamente, porque isso é lei. A gente não pode bater em crianças. E... ai, gente, aqui fora tem muita distração. A gente não pode bater nas crianças, obviamente. Mas eu sempre eduquei, sempre expliquei o que é certo e o que é errado. E na questão de corrigir... da mesma forma que eu corrigiria um adulto. Sentava com a criança, explicava o que estava fazendo de errado e por que estava errado. E assim, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? A forma como eu educaria os meus filhos foi a forma que eu eduquei eles. Então eu sentava, falava, olha, não tá certo. Não pode bater, bater não é legal, bater machuca, você não gosta quando batem em você, então não faz igual. Não é legal. Ou não tá certo você, sei lá, falar tal palavra. Falar tal palavra não é legal, falar palavrão não é legal. Não faz bem, gente. Traz coisa ruim, sabe? Então, sentar e conversar. A questão de educação, isso é muito de... não sei, eu trato da mesma forma que eu trataria um adulto, eu trato uma criança nessa questão. É muita questão de respeito. Você tem que ter respeito pelo seu próximo, você tem que ter respeito pela criança. Se você começa só a gritar com a criança, não vai dar certo. Você vai criar uma criança com medo de você, não vai dar certo. Vamos para a próxima. A próxima foi a Fernanda. Foi difícil se comunicar com as crianças? Não em partes. As crianças mais velhas eram mais fáceis. A mais nova não falava. E a outra falava no dialeto dela. Ela tinha começado a falar ainda. Ela estava começando a falar. E isso aí foi um pouco mais difícil. Foi. Porque é difícil entender uma criança começando a falar no Brasil. Em inglês, numa língua que eu não era tão craque assim, foi um pouco mais difícil. Mas eu fui me acertando. Porque as crianças apontam muito. Então se você pergunta pra ela, o que você tá falando? Ela vai apontar. Ela vai te mostrar o que ela tá falando. A única palavra que eu confesso, eu não consegui descobrir sozinha, ela falava muito elbow. Elbow. Elbow pra lá, elbow pra cá, elbow pra cima, elbow pra baixo. Eu ficava, meu Deus, o que raio é isso? Eu não sabia nem escrever pra procurar isso na internet, gente. Aí eu comecei a fazer um curso de inglês lá mesmo, inglês nativo. Era só conversação em inglês. Eu virei pra professora e falei, me ajuda uma coisa, acabei de lembrar de uma palavra. Que raio que significa elbow? Aí ela falou, elbow. Aí eu falei, elbow. Só isso? Ela fala todo o tempo do cotovelo dela? Era. Então assim, as crianças apontam muito, as crianças ajudam bastante. A criança sempre é muito compreensiva. Quando você dá abertura pra criança, ela vai sempre se abrir pra você também. Ela é muito compreensiva, muito tranquila. Lógico, tem crianças e crianças. A gente sabe dessa, né? Vamos lá.
O próximo grupo é o do Gustavo, Bruno, João e Guilherme. E a pergunta foi: agora casada, tem algum lugar que gostaria de conhecer nos Estados Unidos com a sua família? Minha família hoje é só meu marido e eu, ainda. E sim, gente, eu tenho muita vontade de mostrar todos os lugares que eu fui pra ele. Muita. Especialmente a ilha que eu morava. Ele não conseguiu ir, estava planejado pra ele ir, mas a pandemia chegou e ele não conseguiu ir conhecer o lugar onde eu morava. Mas tudo bem, tenho planos de ir pra lá, tenho planos ainda da gente ir pro Havaí. Meu sonho é conhecer o Havaí. Eu tive a oportunidade de ir lá, mas não tive dinheiro, gente. Mas tudo bem. O Yellowstone, tenho muita vontade. Eu acho que é só. Assim, fora os lugares que eu fui, que eu gostaria de ir com ele. Acho que são esses. E as Bahamas. Mas as Bahamas não é de lá. Enfim. Segue. Próximo grupo. Maria, Amanda, Isabelle e Sabrina. A pergunta foi: quais foram as diferenças mais drásticas na gastronomia entre Brasil e Estados Unidos? Gente, eu amei essa pergunta. Eu amei todas, mas essa foi a que eu fiquei mais tipo... Meu Deus, o quê? É a pergunta que mais quebrou minha cabeça. E eu ainda não sei uma resposta assim 100%, porque assim, os Estados Unidos ele é muito conhecido pelo fast food, mas a ilha onde eu morei era uma ilha muito saudável, tanto que não tinha McDonald's, não tinha BK, não tinha nada lá dentro. Era uma ilha muito concentrada na economia interna, não tinha nada de fora, não tinha shopping, não tinha fast food, não tinha essas coisas. Tinha alguns fast foods, mas locais, então de pessoas de lá de dentro mesmo. Mas assim, o que eu pude analisar é essa questão. Eles são muito conhecidos mesmo pelo fast food. Quando não é isso, eles são muito orgânicos. Então, ou é aqui ou é lá. Ou é 8 ou é 80. Dá licença, maritaca. Ou é 8 ou é 80. Então, ou muito saudável ou nada saudável. Desculpa aí, gente. Tá difícil, mas vai sair esse vídeo. E é isso. A questão de comida, assim, eles são bastante chegados em doce, mas eles não conhecem o brigadeiro. Eu apresentei o brigadeiro, gente, foi a loucura da ilha, porque todo mundo começou a conhecer por conta de ir comendo nas festinhas que as crianças iam. A ilha não é muito grande, então as pessoas iam comendo, porque eu ia fazendo. E aí eles conheceram o brigadeiro, gente, eles ficaram assim, ó. Foi bem legal. Mas deixa eu ver se tem mais alguma diferença. Eles têm muito enlatado. Muitas coisas, pronto, essa é a diferença mais drástica. Muitas coisas deles são congeladas, pré-preparadas. Então, eles têm pão numa lata, é tipo um tubo assim. Aí você rasga um pedaço dele, tipo, desencapa ele e bate ele numa máquina, ele estoura. Ele tá assim, aí ele abre assim. Aí você desenrola o resto, o pão tá lá dentro, você enrola, coloca no forno, tá pronto. Cookies, aquele cookies que a gente vê, que eles dão não no Papai Noel, não. Aquele cookies com chocolates, gotinhas de chocolate, é um tubão assim, parece aquele negócio de salame. Você abre ele, corta as rodelinhas, coloca na forma, coloca no forno, tira, está pronto. Simples assim. Muitas comidas deles são assim, muito processadas, muito já semi-prontas. Então, eles têm muito conservante nas comidas. Essa é a questão. Essa é a maior diferença, porque a gente é muito mais natural, assim, entre aspas, né? Muitas coisas a gente prepara from scratch. Do começo. A gente prepara do começo. Então, a gente prepara a massa, a gente prepara o recheio, a gente prepara tudo. A gente faz um bolo completo. Tudo bem que também tem aqueles pozinhos que era massa pra bolo, né? Que você só mistura leite e ovo, se não me engano. Tem, mas lá eles têm muito mais disso. Muito mais. Muito mais. É muito enlatado, é muito conservante, enfim. Vamos lá. O próximo grupo, Ana Clara, Júlia e Ana Beatriz. Qual foi a melhor experiência que você viveu fora do país que provavelmente não viveria aqui? Cuidar de 4 crianças. Que não foram só 4 crianças. Eu já cheguei a falar em algum vídeo anterior, eu cheguei ao ponto de cuidar de 11 crianças sozinhas. Eu sozinha. Mas não foi um caos, porque eu sempre cuidei das minhas 4 crianças. Estava sempre comigo, 4. E o meu quintal, por serem de 4 crianças, tinha um playground. Então eles tinham escorregador, eles tinham balanço, eles tinham trampolim. Não é trampolim que chama. Pula-pula. Cama elástica, pronto. Eles tinham cama elástica, eles tinham, tipo, um playground completo ali. E aí as crianças da vizinhança vinham pra brincar.
2 dos fundos sempre estavam com eles, então eu sempre estava com 6 crianças. Isso é fato, sempre estava com 6. Aí o do vizinho vinha 7, aí o outro vinha também, e vinha o outro também. Então assim, juntava muita criança. Eu sempre cuidei de muita criança. E eu me dei super bem. Então essa foi uma experiência que eu definitivamente não passaria aqui no Brasil. Não tem como, gente. 11 crianças. Nenhum pai aqui no Brasil simplesmente largaria as crianças na casa do vizinho. Ou largaria. Não sei. Mas eu acho que não chegaria ao ponto de serem 11 crianças. Próxima pergunta. É do grupo do Nicolas, Bruno, Ana e Melissa. Eles fizeram 2 perguntas. Quem fez a primeira foi o Nicolas. O que acontece quando tem algum problema ou interferência e eu preciso ser retirado do programa Au Pair? Nicolas, eu não passei por essa, mas algumas amigas sim. Nunca foi a questão da família. Não, a família já... Eu lembro de uma ter solicitado, mas não era uma pessoa tão próxima a mim, então eu não sei te dar detalhes. Mas eu vou te falar tudo que eu sei, que eu pesquisei, que outras amigas viveram, que eu ouvi falar, tá? Quando tem algum problema, seja da sua parte ou seja da família, sempre vai conversar com a LCC, que é a coordenadora ali da região que você estiver. Essa pessoa, ou a família, ou você vai conversar com a LCC, ela vai ver um meio termo ali e vai conversar um com o outro. Vai trazer as 2 partes juntas, vão fazer uma reunião, vão conversar. Não é literalmente, tipo, você falou o problema, já vai juntar, tá? Ela vai conversar com você, vai conversar com a família, vai vendo. E se não acertar, vai virar uma reunião pra todo mundo poder conversar e se acertar. Tendo essa reunião, vai chegar num ponto que vai ser decisivo. Se vai ficar ou se vai. Se você precisar ir, a família é obrigada a te receber por mais uma semana para você poder fazer o trâmite de encontrar uma outra família. Uma amiga minha ficou super receosa de passar por esse processo. Durou 2 dias. Só. É muito mais tranquilo do que falam aqui no Brasil. O processo de rematch, ele é muito mais tranquilo. As pessoas falam como se fosse um bicho de 7 cabeças. E não é. O rematch, ele é muito tranquilo. Tem certas famílias que elas vão querer muito pessoas que já estejam nos Estados Unidos dispostas a começar na próxima semana. Porque quando por exemplo, vão chamar alguém do Brasil, a gente tem todo o tempo de preparo aqui no Brasil, aí depois tem o tempo de alfândega, passaporte, enfim, alfândega é depois. Mas enfim, passaporte, todas essas partes assim burocráticas. Depois você fica uma semana em Nova York fazendo um curso e só depois você começa na família. Então tem todo um processo. E muitas famílias precisam de alguém urgente. Dependendo do motivo pelo qual você foi solicitado a se retirar ou você pediu para sair, as famílias não vão querer. Obviamente, se você bateu numa criança e a família pediu para você sair, eles não vão aceitar que você bata na criança deles e talvez não aceitem você. Mas eu acho muito difícil acontecer isso com qualquer um de vocês. Gente, vocês são sensacionais. Eu conheci um tiquinho de vocês, assim, ó, só um tiquinho pelo vídeo, e eu já amei vocês. Continuando. Se você precisar sair 100% do programa, se você quiser sair 100% do programa, você só não recebe o certificado. Você volta, conversa com a família e tudo mais, não é um grande problema, mas você só não recebe seu certificado de conclusão do ano de Au Pair. Meu celular falou que tá acabando a bateria, mas tá acabando as perguntas também. A próxima pergunta. Primeiro, Bruno arrasou no inglês. Muito obrigada pelos elogios ao meu canal. Fico muito feliz que tenham gostado, apesar de ser algo super simples. E vamos à pergunta. Qual o principal conselho, dica ou sugestão que você dá para quem tem vontade em viajar para os Estados Unidos como au pair? O meu maior conselho, ore. Todo tempo, Deus é bom em todo tempo. Ele me ajudou em todo o processo. Foi difícil? Foi. É difícil? É. Continuará sendo. É uma nova cultura, é um novo local. Você vai sozinho, sem conhecer ninguém, sem família, sem nada por perto. Então, o meu maior conselho é esse, ore. Segundo conselho, não vá sem pelo menos um inglês intermediário. São crianças na sua mão. Se você for e você não souber nem explicar algo que está acontecendo, você pode não saber a palavra, mas se você não souber explicar o que está acontecendo, você pode matar uma criança por não saber explicar. Por que eu digo isso? Gente, isso é absurdamente sério. São crianças na sua mão, crianças de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tive um problema que eu desmaiei no ice rink, no rink de gelo, e fui levada pela ambulância. Eu precisava explicar que eu tinha arritmia,
Eu não sabia falar arritmia em inglês. Gente, eu fui explicar. Eu usei todas as palavras do mundo pra explicar que eu tinha arritmia. O cara entendeu, pronto, estava salvo. Não foi a arritmia que me causou o desmaio, mas ele entendeu que eu tinha certo medicamento que eu não podia tomar por conta disso. Pronto, resolvido. Se eu não soubesse falar, eu podia tomar certo medicamento que podia tirar minha vida. Assim como pode acontecer com uma criança, se você tiver de olho nela e você não souber explicar que algo aconteceu, que ela engasgou, que, sei lá, ela comeu algo diferente. É difícil. Então, pelo menos, gente, o inglês intermediário. Outra dica, se divirta. Gente, seja feliz. Você precisa ser feliz. É isso, gente. Precisa ser feliz. Se divirta, dê risada dos problemas. Não fica com dor de cabeça por conta de coisa pouca, tá? E o outro grupo, que foi o último, Daniel, Henrique, Gustavo e Yuri, perguntaram: você sofreu algum preconceito ou viu alguém sofrendo por ser brasileiro nos Estados Unidos? Não. Graças a Deus, eu sempre fui rodeada de pessoas muito boas, não sofri nenhum preconceito, não vi e nem ouvi falar. Não duvido que aconteça. Eu ouvi aqui do Brasil que acontece mesmo, mas eu sempre estive rodeada de pessoas maravilhosas que me ajudaram em tudo. Então, não, eu não sofri. Mas, se vier a sofrer, gente, os Estados Unidos hoje em dia não é tudo isso que falam, não. Não é tão preconceituoso assim. Lógico, tem os preconceitos, tem áreas preconceituosas, sim. Mas se você for uma boa pessoa, se você estiver aberto ao aprendizado, se você falar bem, não só o inglês, falar bem de estar indo ok, não no inglês em si, mas no que você fala. Se você fala de coração, tranquilo, ninguém vai ficar te cutucando, gente. É isso. Ser uma boa pessoa te traz boas coisas. E a última pergunta era isso. Poxa, achei que era essa mesmo. É isso mesmo. Com relação a preconceito, gente, em todo lugar que você for, hoje em dia tem preconceito. Seja com a cor da sua pele, seja com o seu gênero, seja com qualquer coisa, gente, tem muito preconceito. O meu conselho, no geral, seja você mesmo, seja feliz com a sua decisão e esquece o que os outros estão falando. Se você for viver para os outros, você não faz nada. Se eu fosse viver pelos outros, eu não tinha vivido essa experiência. Eu não estaria aqui hoje contando tudo isso para vocês. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que aproveitem a professora Ana, que ela é maravilhosa. Ela é ótima. Tirem todas as suas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, pode me mandar. E é isso. Beijo.